Oi, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 29 da disciplina de Língua Portuguesa. Hoje iremos trabalhar o uso do SC, XC, CH nas palavras e também os sons da letra X. Vamos ter dois conteúdos aí nessa aula. Os objetivos da aula, então. Analisar o uso de SC, XC e CH nas palavras, identificando dígrafos e encontros consonantais. Conceituar palavras possivelmente desconhecidas, perceber o uso da letra X em variadas situações, conhecer os sons do X fazendo leitura correta de palavras diversas. Então, vamos lá. Materiais que vocês precisam para essa aula: o lápis, caneta, borracha, o caderno de língua portuguesa e também vão precisar do dicionário. Se não tem o dicionário físico, dá uma pesquisadinha lá para utilizar o dicionário online de língua portuguesa. SC, XC e CH nas palavras. Então, nas aulas anteriores, você estudou sobre dígrafos e encontros consonantais. Hoje você aprenderá o uso dos dígrafos e ou encontros consonantais formados por SC, XC e CH, melhorando aí a pronúncia e a escrita. Então, vamos lá. SC nas palavras. Na língua portuguesa, existem diversas palavras com SC. A sequência SC pode ser considerada um dígrafo, quando possui aí o mesmo som, SC possuindo o mesmo som, encontro consonantal, quando o S tem um som e o C tem outro som. SC, então, é dígrafo. Nos casos aqui, nascer, notem que o SC ele faz o mesmo som, esse som de S. Piscina, mesmo som. Descida, mesmo som. Se é um encontro consonantal, o que acontece? Os sons vão ser diferentes. Como, por exemplo, descoberta. Notem que o S, descoberta. O S vai ter o som do S e o C vai ter um som de K. Então, aqui não é um dígrafo, tá? É um encontro consonantal. Escrever, mesma coisa. Escrever, o C vai ter um som de K. E a mesma coisa aqui, ofuscar. Igual, tá? Então, dígrafo, mesmo som, a SC no mesmo som. Encontro consonantal, quando o S e o C têm sons diferentes. Agora, vocês vão ler essas palavras em voz alta e identificar se elas têm encontro consonantal ou dígrafo. Vou fazer a primeira para vocês. Adolescente. O que acontece aqui? Ó? Adolescente. É um dígrafo ou um encontro consonantal? É um dígrafo, por quê? Porque o S e o C, eles possuem aqui o mesmo som. Deem um pause no slide, pronunciem essas palavras, identificando aí se é dígrafo ou encontro consonantal. No próximo slide a gente vem com as respostas. Então, as respostas. Os dígrafos, eles estão aqui de preto, de cinza, e os encontros consonantais estão de verde. Então, dígrafos, aqueles que possuem o mesmo som: adolescente, disciplina, descer e rejuvenescer. Notem que tem esse som aí de S, S, S. E os encontros consonantais: desconforto, escassez, escrita, descrição, discutir e descansar. O S e o C têm sons distintos nessas palavras. Agora, o XC nas palavras. Existem na língua portuguesa diversas palavras também com o XC. Segundo as regras fonéticas, do som de língua portuguesa, a sequência XC pode ser considerada um dígrafo, representando aí um único som, ou então um encontro consonantal, mesma coisa do exemplo anterior, com sons diferentes. Então, a sequência XC é um dígrafo quando for seguido das vogais E ou I, assumindo o valor fonético aí de SS. Então, o XC vai, quando você pronunciar uma palavra com XC e é um dígrafo, vai ter esse som de SS. Já em um encontro consonantal, quando vem seguido das vogais A
O ou U e de outras consoantes, como por exemplo o R ou o L. Então, XC nas palavras. Mesma coisa da atividade anterior. Vocês têm aqui algumas palavrinhas e vocês vão pronunciar essas palavras e vão identificar. É dígrafo, o XC no mesmo som, ou é um encontro consonantal? O XC, né, o X apresenta um som e o C apresenta outro. Pausem no slide, pronunciem essas palavras e a gente volta para ver se vocês acertaram. Então, as respostas, os dígrafos aqui então estão de azuis. É excepcional, excêntrico, excesso, exceto, excelente. Notem que o XC, mesmo som. Encontros consonantais de verde, exclamação. Notem que o X tem um som de S, e daí o C já vai possuir um som de exclamação, ou C possui um som um pouco de K. Exclusão, excreção e excursão. Agora o CH nas palavras. Segundo as regras fonéticas do português, a sequência CH é um dígrafo e não pode ser considerado encontro consonantal. Nos dígrafos, cada consoante perde a sua unidade sonora, uma vez que a sequência das duas consoantes forma um único som representando apenas um fonema. Essa unidade é facilmente verificável nas palavras com CH. Por que o CH não pode ser considerado um encontro consonantal? Porque o H ele não possui um som. Lembra que a gente já trabalhou, por exemplo, hipopótamo, né? A palavra hipopótamo tem o H por uma questão aí de história, de como a palavra veio para a nossa língua, mas se eu tirar o H, a minha pronúncia vai ser a mesma. E também o H é utilizado nesses dígrafos, então ele nunca vai ser um encontro consonantal CH dentro de uma palavra. Agora, gente, exercício um pouquinho diferente. Analise as palavras abaixo e circule as que estão escritas erradas. Joguei algumas palavras aleatórias para vocês e vocês vão identificar o que está escrito errado. Se ter dúvida, dá uma pesquisada ali na internet, tá? Para conseguir acertar. Então, pause no slide e vamos ver se vocês vão conseguir. As respostas, então. O que está errado aqui, gente? Chocolate, certinho, com CH. Chute, chateado, bolacha, desfecho. Xícara, né, com X. Chuvisco, shampoo. Shampoo, prof, mas eu nunca vi shampoo escrito assim. Na língua portuguesa, nós escrevemos shampoo assim, isso daqui em português. Mas eu sempre vejo assim, prof. Shampoo e o O de novo. Isso daqui é uma palavra estrangeira que a gente geralmente vê nas embalagens, mesmo aqui no Brasil, tá? Mas em português, né, esse produto que a gente utiliza para higienizar o cabelo é shampoo, assim. Palavras que estão erradas, então, aqui. Chuchu, não é com X, é com CH. Machismo, também com CH. E chiqueiro, também com CH, não com X. Agora, gente, X ou CH? Algumas palavras, elas são escritas tanto com X quanto com CH. E ambas estão escritas corretamente, só que o que acontece? O contexto, o significado delas é diferente. Por exemplo, aqui, rocha e roxa. Notem que até tem a pronúncia diferente. Na aula de ciências, analisamos uma rocha. O que é rocha? Rocha é pedra, tá? Você acha essa blusa roxa bonita? O que é roxa? A cor, né? Violeta, lilás, cor roxa. Tá? Então, ambas palavras estão certas. Taxar e taxar com CH e com X. Primeiro exemplo, é errado taxar Mariana de arrogante, porque não é verdade. Esse taxar com CH tá dizendo rotular, sabe? Quando as pessoas às vezes dizem, né, nem conhece a outra pessoa e começa a rotular, começa a dizer a ela isso, isso, aquilo. Então você está taxando, né? Então é errado taxar Mariana de arrogante. Alguém disse que a Mariana é arrogante, mas isso não é verdade. Então a pessoa taxou Mariana.
O governo quer taxar novos impostos sobre bens imobiliários. Esse taxar com X é fixar um preço, né? Fazer uma cobrança aqui de impostos. Taxas, então, elas estão relacionadas ao pagamento do imposto. Nesse caso aqui, sobre bens imobiliários, que são, né, imóveis, né, casa, apartamento, enfim. Roxo e coxo. Prof, eu nunca vi essas palavras. Olha aqui. O tratador está limpando o coxo com CH das vacas. O coxo é o recipiente para alimentar o gado, tá? Então, um recipiente aí para o gado comer. Meu irmão machucou o pé e agora está coxo, com X. Esse coxo aqui, ele quer dizer manco, tá? Não consegue andar, então ele tá coxo. Entendido, pessoal? Continuando então, pessoal. Qual o significado? Agora vocês vão realizar uma pesquisa lá no dicionário, não tem o dicionário físico, pesquisa o dicionário online, para descobrir o significado dessas palavras aqui. Prof, mas eu já sei o significado de algumas. Ótimo, pode escrever aí o que você sabe. E o que não sabe, obviamente, vai pesquisar no dicionário. Então, as palavras são exceção, exceder, excêntrico, manchete, linchar, guichê, chicória e xará, tá? Pauzinho o slide, marquem as palavras, façam bem com calma a atividade e a gente volta para ver o significado. Então, as respostas. Prof, a minha resposta não está exatamente igual, mas eu fiz, né, a ideia mesmo. Ótimo, não precisa ficar exatamente com as palavras que a prof escreveu aqui, mas tem que, né, dar a mesma ideia aí. Então, exceção é exclusão. É quando você diz, exceto alguma coisa. Por exemplo, hoje eu comi todos os alimentos que tinha, né, no almoço da minha casa, exceto arroz. Então, eu comi todos que tinha ali, menos o arroz, né? Então, eu estou fazendo uma exclusão. Exceder. Exceder é ir além, ter um valor maior. Então, quando você excede uma coisa, a reunião era para durar 1 hora e durou 1 hora e meia. Então, o que aconteceu? Excedeu o tempo da reunião, foi além do tempo. Excêntrico. Excêntrico aqui, estranho, incomum. Excêntrico é uma coisa bem particular para cada um, tá? Então, o que é estranho, o que é incomum para um, pode não ser estranho e incomum para outro. Manchete. O que é manchete? Aquele título chamativo presente na capa do jornal, né? Então, quando acontece algo assim bem extraordinário para chamar a atenção do leitor, se coloca uma manchete, né? Um título bem chamativo sobre aquela notícia e aí o leitor ele vai ficar instigado para fazer a leitura da notícia. Linchar. O que é linchar? Banir alguém sem que ela possa se defender. Então, retirar uma pessoa, por exemplo, de um determinado local e a pessoa não pode se defender, ela simplesmente precisa sair. Guichê. Pequena abertura de uma porta usada para vender ingressos, prestar algum atendimento, entre outros, né? Quando você vai, às vezes, tem determinados estabelecimentos que tem os guichês, né? Guichê 1, guichê 2, guichê 3. Por exemplo, no cinema, você vai comprar o ingresso para o cinema, você precisa ir num guichê, que é o ponto de venda do ingresso. Chicória, planta utilizada na culinária. Esse eu trouxe a imagenzinha aqui para vocês, tá bom, pessoal? Acho que alguns de vocês conhecem. Xará, pessoa que possui o mesmo nome da outra pessoa, né? Então, quando alguém tem o mesmo nome que o meu, a gente, né, é xará. O poder da letra X. Então, a letra X, ela é muito famosa por diversas questões. Na matemática, é utilizada para representar uma incógnita, um valor desconhecido. O que é uma incógnita, prof? Quando eu não conheço um determinado valor, por exemplo, x mais 5 é igual a 6. O x ele vai representar um valor que eu não sei, mas que eu vou descobrir conforme o resto. Qual número mais 5 é igual a 6? 1. 1 mais 5 é igual a 6. Automaticamente, o x, essa incógnita, foi descoberta e é o número 1, tá? Também para representar o sinal de multiplicação, lembram lá das operações
fundamentais da matemática, por exemplo, eu vou fazer 5 vezes 2 igual a 10. Então, o x, ele representa aí a multiplicação. Também, utilizado aqui cheeseburger, né? Hambúrguer de queijo. A geração X é uma geração aí que nasceu entre os anos 70 e 80. Também mostram o uso aí em diversas situações cotidianas. Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a letra X, tá? Mas aqui contextualizando na língua portuguesa. Leia em voz alta as palavras abaixo. Deem um pause no slide e leiam essas palavras aqui. Como que eu pronuncio elas? Auxílio, exame, peixe e tóxico. Se vocês analisarem a pronúncia, vocês vão perceber que o X ele possui sons diferentes, tá? Então, por exemplo, a palavra peixe, aqui eu pronuncio com som de X de CH, mas aqui eu não posso falar auxílio ou exame ou tóxico, tá errado, certo? Então, assim, cada uma, o X vai ter um som diferente e a gente precisa, né, conhecer esses sons do X e saber aplicar, senão você vai fazer uma leitura e vai ler errado aquela palavra com X, que deveria ter, não sei, um som de S, e você leu com som de CH, por exemplo, e daí não fica legal. Então, muito provavelmente você pode notar que a letra X possui diversos sons. É importante, então, praticar a leitura e ampliar o vocabulário para que palavras com essa letra sejam lidas de modo correto, pois possuem aí diversos sons. Então, quais são os sons da letra X? Lembrando, eu estou falando de som. Eu não vou substituir uma palavra que tem X pelo respectivo som, tá? Então, essa palavra tem X, mas tem som de Z, então eu vou escrever com Z. Não, ele mantém o som do X, mas a pronúncia, a fala vai ter outro som. Então, primeiro som de Z. Exame, executar, exemplo, exagero. Percebam, é som de Z, mas utilizando a letra X. Outro som, o som de CH. Lixo, xadrez, checkmate. Som de CS. Anexo, tá? Nexo, complexo, reflexo, axila e táxi. O som de S, ele é quando vem antes da consoante. Por exemplo, explorar, um som de S, porque depois o X é seguido de uma consoante. Texto, extrair, extinção e experiência, tá? Esse é o som de S. E aí a gente tem o som de SS. Prof, mas não é a mesma coisa? Não, por quê? Porque o som de SS, quando vem o X antes da vogal, tá? Por exemplo, auxiliar, próximo e máximo. Ok, pessoal? Então, esses são os 5 sons da letra X. Um desafio para vocês. Leia o texto e anote as palavras destacadas no caderno e escreva os sons que o X emite em cada um. Então, vocês têm um textinho aqui e algumas palavras estão em destaque, estão em negrito. Vocês vão anotar essas palavras no caderno e vão escrever do ladinho qual é o som desse X, tá? Então, as pistas de crimes contra o meio ambiente são deixadas por aqueles que caçam e contribuem com a extinção de dezenas de espécies da Mata Atlântica, praticam pescas com explosivos provocando a morte dos peixes. Com o desrespeito ao ambiente, nosso oxigênio está indo embora e muitas espécies de animais e plantas existentes encontram-se ameaçadas de extinção. Então, as palavras em destaque: deixadas, extinção, explosivos, peixes, oxigênio, existentes e extinção aqui está repetido, faz uma vez só. Ok, pessoal? Então, façam essa anotação ali no caderno. As respostas, então. Deixadas. O X tem o som do quê? CH, deixadas. Extinção, som de S. Explosivo, mesma coisa, som de S. Peixes, som de CH. Oxigênio,
Oxigênio, som de CS. E existente, som de Z. Galerinha, agora eu trouxe algumas palavrinhas que tem o X e que talvez vocês não conheçam, tá? Então, assim, texugo, guaxinim, xenófobo, látex, córtex e orixá. Vamos entender os significados dessas palavras aqui. Então, eu trouxe com imagens para vocês. O texugo são esses animaizinhos de pernas curtas, de pelagem castanha ou negra e que são carnívoros. Provavelmente vocês já viram esse bichinho aqui, então ele chama texugo. O guaxinim. O guaxinim, ele é um animal onívoro, né? Então ele consome tanto carne quanto vegetais. Tem uma pelagem cinza e preta e um rosto do qual o pelo ele lembra um pouquinho uma máscara. Esse bichinho aqui até não é tão diferente do texugo também. Xenófobo, isso daqui a gente já trabalhou ali na disciplina de geografia. Xenófobo é uma pessoa que pratica xenofobia, que é essa aversão a estrangeiros, né? Então a pessoa, ela vive em um determinado país e ela tem um certo preconceito com pessoas que vivem em outros países, principalmente pessoas que migram para o país dela. Látex. O látex, ou também pode ser chamado de borracha natural, é obtido a partir da árvore de seringueira, essa árvore aqui, que só está aparecendo o tronco, né? E é usado em diversos materiais, como, por exemplo, luvas cirúrgicas. Então, utilizado em diversos materiais, esse material aqui, o látex. Córtex. Aqui a gente fala um pouquinho de anatomia, tá? Então, o córtex cerebral corresponde à camada mais externa do cérebro dos vertebrados, ou seja, nós que possuímos aí a coluna vertebral, como nós, seres humanos. Então, é essa parte aqui do cérebro mais acima, né? Mais externa. Orixá. Orixás são divindades cultuadas pelas regiões Umbanda e Candomblé. São duas religiões africanas. Inclusive, essas religiões, elas têm uma certa predominância aqui no nosso país, justamente por conta aí do período da escravidão no Brasil, onde muitos africanos foram trazidos para o Brasil. Pessoal, então nós terminamos essa aula. Sei que tem bastante conteúdo aí. Voltem se ficou alguma dúvida e agora vocês vão fazer algumas atividades para intensificar o conhecimento de vocês. Até a próxima e bons estudos!